Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar do chamado visto humanitário, aquele instituto jurídico que garante a entrada e a permanência em território nacional de estrangeiros que vivem em uma situação dramática nos seus países de origem. Conceder o visto humanitário implica em oferecer proteção, assistência, apoio social, econômico e jurídico para garantir a integridade, a liberdade e a vida desses estrangeiros. اسمه 18 جريح و80 ميت. 235 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária pelo mundo, segundo a ONU. São vítimas da pobreza, de guerras e de desastres naturais, por exemplo. Segundo o último relatório humanitário global feito pela ONU no começo deste ano, havia pelo menos 51 milhões de pessoas deslocadas de onde moram em todos os continentes. É o maior número já registrado pelas Nações Unidas. Em muitos casos, a situação é tão dramática que não resta outro caminho senão a fuga do próprio país. Haitianos, venezuelanos, sírios, todos conhecem isso muito bem e muitos vieram para o Brasil. Atualmente, o país abriga 8.600 pessoas de 79 nacionalidades diferentes. Uma parte veio para cá graças ao visto humanitário. O pedido desse tipo de visto é feito apenas fora do Brasil, perante uma autoridade consular brasileira e atende pessoas em situações realmente dramáticas. Agora, o número de vistos humanitários tende a aumentar por causa da situação no Afeganistão, depois da tomada do poder pelo Talibã. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional, e ainda com Júlio Edstrom, também doutor em Direito Internacional. Muito obrigado aos dois pela participação no programa Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para a Priscila. Afinal, o que é exatamente o visto humanitário, Priscila, e como ele funciona? Primeiramente, para a gente compreender o visto humanitário, a gente precisa destacar que ele se diferencia muito com o Instituto do Refúgio. Enquanto o refúgio ele é juridicamente tratado a partir da Convenção de Genebra de 1951, seu protocolo adicional de 1967 e em âmbito interamericano pela Convenção de Cartagena de 84, sendo o Brasil signatário de todos esses documentos, né? O visto humanitário, em realidade, ele se chama em conformidade com a nossa legislação brasileira, né, de visto temporário para acolhida humanitária. Tem a previsão normativa em dois instrumentos internos, que é a Lei 13.445 de 2017, especificamente no artigo 14, inciso 1, a linha C, e por intermédio também do nosso decreto 9.199, também de 2017. Assim, a gente vai observar que em relação a esse visto humanitário, esse chamado visto humanitário, existe uma liberdade soberana de cada estado em adotar os seus termos e suas previsões acerca de tal visto. Ou seja, no Brasil, efetivamente, né, com a alusão a esse decreto 9.199 e a questão desse artigo 36, a gente observa que o visto para acolhida humanitária, ele será concedido para fins de garantir a facilitação de permanência e residência no Brasil. Segundo, a questão de uma situação esteja sendo desenrolada para essa pessoa que faz a solicitação, dentre as quais a gente pontua aqui: grave ou iminente instabilidade institucional. Segunda, conflito armado. Terceira, calamidade grande de proporção. Quarta, desastre ambiental. Quinta, grave violação de direitos humanos ou do direito internacional humanitário. Júlio, além do visto humanitário e do refúgio, eu queria acrescentar um terceiro conceito, um terceiro instrumento jurídico, que é o asilo. E pediria que você nos diferenciasse os três, dando exemplos concretos, casos que já aconteceram e que o Brasil, por exemplo, já concedeu cada um desses itens. A sociedade humana, né, a humanidade, ela vai de um lugar para outro. E um dos maiores problemas que a humanidade tem, se não o maior problema que ela enfrenta, é o problema da migração forçada. No ano de 2020, foi contabilizado mais de 80 milhões de pessoas em migração forçada. E aí, contemplando a pergunta que me foi feita,
O refúgio, ele é um instrumento humanitário para aquelas pessoas que necessitam de uma ajuda urgente, que batem à porta do Estado e precisam de uma proteção. O visto humanitário é um visto temporário, como a professora colocou muito bem. Aquela pessoa que está em seu país e sofre, neste momento, uma necessidade extrema. O último censo de refúgio no Brasil apontavam quase 10 mil pessoas. E hoje é um número muito parecido de pessoas que saem do Afeganistão e entram, por exemplo, no Paquistão. Então, a migração forçada é um tema que envolve tanto aspectos econômicos. Imaginem vocês, 80 milhões de pessoas no mundo, e essas pessoas precisarem de $1 por dia para alimentação, moradia, segurança. Quem é que vai pagar essa conta? Nós não temos uma estrutura na humanidade para isso. Uma questão de saúde, por exemplo, disseminação de doenças, nós estamos no meio de uma pandemia global, e também de segurança, porque nós temos aí como uma das maiores fontes de negócios ilícitos o tráfico internacional de pessoas. E dentro da pergunta temos também a questão do asilo. Asilo é no Brasil, é discutido como um instrumento político. Então, contextualizando, uma mudança de regime em determinado país, como aconteceu diversas vezes aqui na América do Sul, pode ensejar que a pessoa seja perseguida politicamente no seu país. Então, o Brasil pode conceder, em determinados casos, o asilo político, desde que, por exemplo, a pessoa não tenha cometido crimes contra a humanidade. Então, resumindo tudo aqui, aquela mania de professor, o refúgio é um instituto humanitário de proteção à necessidade urgente. O asilo ela é um instituto político. E o visto humanitário é uma liberalidade, é uma vontade do Estado de auxiliar outras pessoas no seu país no momento de um grave desastre ou de violação de direitos humanos, como nós assistimos na atualidade. Priscila, existem regras internacionais, fruto, por exemplo, de tratados, ou cada país faz a sua regra? Em relação, claro, nós estamos falando, claro, nesse caso, do visto humanitário. Bom, ainda que o tema da acolhida humanitária, né, utilizando aqui da terminologia técnica, ele desperte grande atenção de duas agências da Organização das Nações Unidas, quais sejam o Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refúgio e a Organização Internacional para as Migrações, não há um consenso normativo internacional sobre o estabelecimento do visto humanitário. Em termos práticos, né, significa que não há um tratado regulamentando a matéria no cenário internacional, fazendo assim com que cada Estado disponha soberanamente de suas previsões acerca de tal instituto. Então, por exemplo, né, ainda que a gente tenha a previsão do visto temporário para acolhida humanitária no Brasil, e complementando o que o doutor falou, a gente pode ou não concedê-lo. Júlio, e que regras o Brasil adota? Em linhas gerais, como é que o Brasil concede visto humanitário? Você pode, inclusive, nos citar exemplos? A professora Priscila colocou muito bem, essa é uma decisão de governo. Particularmente, eu reforço aqui, a par e tão importante quanto as questões técnicas é o reconhecimento das necessidades da humanidade como um todo. É claro que isso acarreta a necessidade de adequação de cada um dos países. O visto humanitário, ele vai seguir a necessidade de documentação de cada país. Então, por exemplo, são necessários os documentos pessoais, demonstrar que a pessoa tem possibilidade de trabalho naquele país. Em alguns casos, a necessidade de demonstração de comunicação. Então, em linhas gerais, segue o mesmo requisito para um visto, a possibilidade de entrada em um país. A professora Priscila colocou muito bem, o Brasil já acolheu os sírios, já acolheu também venezuelanos por vistos humanitários. Então, nós temos por hábito recebermos essas pessoas, porque o Brasil tem um alinhamento muito grande com a proteção dos direitos humanos. É claro que cada situação vai exigir um olhar especial, tanto por causa da inserção de novas pessoas, quanto para os riscos envolvidos, tanto para aquelas pessoas que necessitam naquele momento, e aqui a professora Priscila dividiu muito bem, mas eu reforço, imagine nesse momento uma pessoa que vive em local de guerra. Como é que ele vai separar toda a documentação? Como é que ele vai pegar diplomas escolares, por exemplo? Então, o visto humanitário, enquanto uma espécie própria de visto para auxiliar as pessoas, ele deve seguir o mínimo de documentação necessária.
É claro, vou repetir aqui porque a professora Priscila foi muito bem estabelecendo esses parâmetros. Enquanto liberalidade do Estado, enquanto discricionariedade, ele vai seguir regras próprias, porque vai ser buscado a autoridade consular ou diplomática, dependendo da situação. E essa autoridade vai receber orientações do Itamaraty quanto à documentação mínima necessária. Volto a frisar, deve ser sempre a documentação mínima, porque essas pessoas estão em situação de grave risco, seja por problemas ambientais, seja por problemas políticos, ou mesmo situação de guerra e grave violação de direitos humanos. Priscila, o professor disse que essa é uma decisão de governo, mas certamente o país tem uma legislação a respeito. O governo tem ampla liberdade para dar ou não um visto humanitário, ou ele tem que seguir as regras estritas da lei? Como é que se resolve isso? Existem sim um mínimo de regras atreladas à concessão do visto temporário para acolhida humanitária no Brasil. Quais são as regras efetivamente no Brasil? Né? Ainda que tenha um mínimo de documento, tem que ter algum documento e algum procedimento formal. Aqui no Brasil, né, só para estabelecer um critério concreto de quais seriam os documentos, então, basicamente, esse estrangeiro em situação de vulnerabilidade, ele tem que ter o documento válido de viagem, então, por exemplo, um passaporte, efetivamente, em mãos. Segundo, ele tem que ter, nesse momento, o Brasil impõe para algumas nacionalidades, por exemplo, a nacionalidade afegã, o certificado internacional de imunização, dado o contexto de pandemia, então tem que ter esse certificado, porque a gente precisa entender, né, que nem todos os países estão no mesmo ritmo de vacinação, e algumas nacionalidades o Brasil impõe a necessidade de ter uma certificação negativa criminal, né? Não são todas as nacionalidades, é um caso bem específico que o Brasil vai impor. Então, após esse levante desses documentos, o que o estrangeiro deve fazer? Ele deve efetivamente se cadastrar no sistema consular. Lembrando sempre que é sempre o consulado, né, que concede o visto, porque a questão é em relação a direitos de cidadania e não questão de Estado. Então, é o sistema consular brasileiro que virá cadastrar dentro de uma questão integrada esse estrangeiro. E daí, só colocar muito pontual que, no caso brasileiro, o estrangeiro ele não pode esquecer que o visto que ele tem que requerer é o visto temporário tipo 3, que é a acolhida humanitária. E aí sim, preenchida essa solicitação, vai ter um agendamento no consulado, né? No caso dos afegãos, está ocorrendo isso efetivamente no Paquistão, né? Da retirada já desses afegãos do território, que estão com medo, né, da sua vulnerabilidade, e esse visto vai lhe ser concedido em torno de 15 a 30 dias, aí possibilitando efetivamente com que esteja dentro do território nacional. Obviamente, essas são as regras brasileiras, né, nesse atual momento. Podem ser flexibilizadas a depender da situação? Podem, mas existe ainda um mínimo de regra. A gente está dentro de um contexto de movimentos migratórios, né? Então, o estrangeiro ele vem para cá já com uma condição legalizada. Não obstante, todavia, a gente observa que outros lugares do mundo possuem outras regras para a acolhida humanitária. É o caso da União Europeia. A União Europeia ela não tem uma normativa, por assim dizer, uniforme, né? Então, a maioria dos estados que compõem a União Europeia, eles não possuem, né, uma normativa sobre acolhida humanitária, e o Tribunal Europeu ele já decidiu que não é obrigatório eles terem essa previsão normativa de acolhida humanitária. Uma decisão infeliz do Tribunal Europeu, mas infelizmente que está em vigência, abraçada por muitos estados. Em contrapartida, a Suíça prevê sim a questão do visto humanitário, principalmente com requisitos, tal qual o Brasil. Então, é importante destacar essas diferenciações e discriminar também, né, quais são os requisitos brasileiros. Júlio, digamos que o candidato ao visto humanitário, ao chegar ao país, descumpra qualquer uma dessas regras colocadas pela Priscila. Ele é automaticamente deportado? Como é que funciona isso? Mas eu pedi que você responda daqui a pouco, no segundo bloco do nosso programa. Portanto, o Direito Sem Fronteiras faz um rápido intervalo e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do chamado visto humanitário. Os nossos convidados são Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional, e Júlio Edstrom, também doutor em Direito Internacional. No bloco anterior, Júlio, eu deixei uma pergunta no ar para você responder agora. Digamos que o candidato a visto humanitário,
ao chegar ao Brasil, descumpra qualquer uma das regras que nós citamos no bloco anterior. Ele é automaticamente deportado? Como é que funciona isso? Bom, nós temos que lembrar que todas as pessoas que estão no Brasil estão abaixo da nossa legislação e devem cumprir essa legislação. O automaticamente, ele não é bem aplicável. Nós temos que lembrar que essas pessoas estão se habilitando a morar no Brasil. Cada ato deve ser acompanhado e pode ser justificado. É claro que com a nova lei de imigração nós mudamos o status. Eu gostei muito da pergunta porque nós falamos de candidato. Há poucos anos falaríamos do estrangeiro como uma pessoa que é estranha no Brasil. O processo de imigração é um direito humano. Então, essa pessoa que veio para o Brasil, caso não cometa um crime grave, caso não cometa uma infração severa, deve ter a oportunidade de morar no Brasil. Por quê? Porque essa é a possibilidade dela fazer uma adequação. A professora Priscila anteriormente colocou a questão dos requisitos mínimos para cada ato de imigração. Esses requisitos, eles habilitam a pessoa a ter um visto de entrada no Brasil, um visto de possibilidade de começar uma nova vida. Então, não automaticamente, mas sim oferecendo a essa pessoa o contraditório e a ampla defesa. O automático seria um autoritarismo deliberado do Estado. Se a gente pensar do ponto de vista histórico, Júlio, o Brasil se porta com certa liberalidade na concessão de vistos humanitários, na comparação com outros países, ou isso variou de governo para governo ao longo da nossa história? A história brasileira ela é marcada pelas idas e vindas, pelo avanço da proteção dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. A lei de imigração ela é um grande avanço sobre a chamada doutrina da segurança nacional, que vigorou no Brasil entre as décadas de 1960, 70 e início de 1980. Então, naquele momento histórico, o mundo tinha muito medo do estrangeiro, porque tinha uma ideologia possivelmente diferente. O Brasil ele tem uma larga tradição de proteção dos direitos humanos. E eu diria de recebimento do fluxo migratório. Nós somos um país que recebeu muito bem vários tipos de estrangeiros, protegemos culturalmente essas pessoas e absorvemos diversos hábitos. Então, mais do que uma política de governo, eu diria que o acesso à proteção dos direitos humanos e direitos fundamentais, ele faz parte do cerne do Brasil. Tanto que, constitucionalmente, nós nos regemos como proteção dos direitos humanos. O catálogo de direitos humanos positivados na Constituição do Brasil e, portanto, se tornam direitos fundamentais, ele tem ampla ligação com o rol internacional. O direito internacional ele passa a ter repercussão no Brasil tanto por questões de supralegalidade quanto pela recepção desses direitos. Mais do que a forma técnica, nós absorvemos esses estándares internacionais que nós não podemos retroagir no padrão civilizatório. E esse padrão civilizatório, a gente já entende que a humanidade ela passa por um problema global de migração forçada. A professora Priscila colocou muito bem, são mais de 82 milhões de pessoas registradas pelos órgãos oficiais. E aí vamos lembrar, pessoas que têm registro, o fluxo é muito maior. Isso tem um custo financeiro, é claro, não podemos dissociar essa dimensão. Isso tem um custo sanitário, porque essas pessoas às vezes estão colocadas em situações extremas, mas isso tem um custo humanitário. Priscila, a política brasileira para concessão de visto é muito diferente da praticada em outros países ocidentais, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. É diferente também da praticada na Ásia, por exemplo, por governos como a Rússia, a China. Que diferenças existiriam? As regras brasileiras para concessão são muito diferentes, por exemplo, das regras até do mundo ocidental, né? Até da própria Europa, por assim dizer. Então, aqui eu vou destacar um pouquinho o contexto europeu, que eu acho um contexto muito importante da gente debater, porque quando acontecem essas situações que colocam em xeque esses movimentos migratórios e a dignidade da pessoa humana dentro desses territórios que se encontram parcelas da população vulneráveis, a Europa sempre vem com o discurso de falando que tem que abrigar esses movimentos migratórios, que tem que acolher, que tem que garantir direitos, mas, em realidade, a gente sabe que, em termos normativos, jurídicos, a gente não observa tamanho comprometimento, né? Então, assim,
Os países europeus, eles não são obrigados, conforme eu já destaquei, eles não são obrigados a emitir o visto humanitário. E aí eu vou adentrar um pouquinho ao caso emblemático, que eu também já destaquei superficialmente no Tribunal de Justiça da União Europeia. O caso ele se chama caso XX contra o Estado da Bélgica. Então, basicamente, uma família síria de 4 pessoas, ela havia entrado, né, com um pedido de visto humanitário na Embaixada da Bélgica, efetivamente em Beirute, no Líbano. O Tribunal Europeu, ele avaliou as circunstâncias e decidiu que os estados da União Europeia não são obrigados a conceder vistos humanitários. Então, assim, não precisa nem a previsão do visto e não precisa nem a concessão do visto. Ainda que a Europa, né, tenha-se, por assim dizer, uma ideia de berço civilizatório, né, quase que um momento de eclosão que se tem ali das ebulições sociais para a consolidação dos direitos humanos, principalmente direitos civis e políticos. Então, ainda assim, a Europa ela se coloca na contramão de países que têm uma vulnerabilidade social, econômica muito maior do que ela, né? Por exemplo, o Brasil, que vem a conceder muito mais visto humanitário do que a União Europeia. O Brasil é um dos países que mais concede, historicamente, mais concedeu visto humanitário em termos mundanos. Então, por exemplo, no caso da Suíça, a Suíça não faz parte da União Europeia, mas a Suíça, de fato, né, ainda que em casos excepcionais, ela concede visto humanitário, né? Então, pode ter concedido a uma pessoa que esteja em risco a sua vida física ou psíquica em um determinado local. Estados Unidos, mesma coisa, ainda que a gente tenha um problema muito grave de imigração na fronteira sul dos Estados Unidos, um problema que já está se tornando histórico, entra governo, vai governo, continua esse problema na fronteira sul dos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda prevê essa possibilidade de concessão de visto humanitário para indivíduos que se encontram em situações de extremo perigo, caso dos afegãos. Júlio, mais cedo nós dissemos que o país que acolhe com visto humanitário uma pessoa que vem de outro país se obriga a dar suporte econômico, social, jurídico para garantir a integridade e a dignidade dessa pessoa. O Brasil tem cumprido essa obrigação nos vistos humanitários que concedeu ao longo da história? Bom, nós historicamente nós temos um déficit de aplicação e proteção dos direitos fundamentais no Brasil. Então, a professora Priscila colocou muito bem sobre a questão numérica, mas é bom lembrar, e eu acho importante, professora Priscila, contextualizar isso para quem está nos assistindo, que, por exemplo, no nosso contexto, as pessoas que a gente conhece, quantas pessoas têm passaporte, quantas têm o hábito de viajar para o exterior? Então, quando a gente fala tanto do visto humanitário, enquanto espécie de proteção à pessoa humana, quanto ao refúgio, nós vamos lembrar que são situações muito extremas. Essas pessoas que chegam ao Brasil, muitas vezes não têm, e eu diria, na maioria das vezes, não têm o amparo. E isso não é um problema de política internacional, é um problema que nós temos um déficit de proteção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais no Brasil. Vamos lembrar, nós estamos num momento de pandemia onde o direito ao acesso à saúde é sempre colocado em xeque. Mas será que antes a saúde brasileira era boa? Será que os brasileiros tinham pleno acesso à saúde? Agora, vamos imaginar, um afegão, um sírio, um sudanês que chega ao Brasil, como é que ele vai explicar ao médico brasileiro, que muitas vezes tem formação para falar, né, na melhor das hipóteses aqui, português, inglês, espanhol, nessas línguas? Como é que nós vamos conceder garantia de trabalho? E aí nós vamos lembrar que os haitianos tiveram diversos problemas para o acesso ao trabalho e muitas vezes foram colocados em situações de subemprego, quando não análogo a escravos. Então, eu diria, e já tive a oportunidade de fazer uma pesquisa nesse sentido, em que há um choque entre a previsão normativa, a aceitação feita pelos órgãos próprios do Ministério da Justiça e a inserção dessas pessoas no sistema de seguridade social brasileiro. Por quê? Muitas vezes as pessoas não sabem, por exemplo, uma sistemática básica que acontece no Brasil, como, por exemplo, o acesso aos postos de saúde da família. Por quê? Porque são sistemas de garantia estranhos ao que eles passavam. Então, respondendo objetivamente, o Brasil ele tem um déficit de proteção dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos para os brasileiros que se estende a todas as outras relações, sejam as pessoas que chegam com visto humanitário ou mesmo aquelas que se refugiam no Brasil.
Priscila, mais cedo nós informamos também que o visto é temporário. É sempre o mesmo prazo ou ele varia conforme o caso? Em termos de validade, esse visto, né, para acolhida humanitária, ele depende da situação. Novamente, é casuístico, né? Por exemplo, no caso dos haitianos, a partir da portaria interministerial 13, tem-se o prazo de validade de 180 dias. Obviamente, prorrogáveis esse prazo. Em contrapartida, em relação aos sírios, segundo a portaria interministerial 9, a gente tem a previsão de validade por 90 dias. Né? Então, não obstante essa situação, a gente pode ter a prorrogação, obviamente, mas existe um prazo de validade. É diferente de uma situação circunstancial, como a gente tem no caso, efetivamente, do refúgio, né? Que o prazo acaba sendo circunstancial, enquanto perdurar a situação. Né? E aqui a gente tem um prazo numérico, efetivamente, a depender da situação, a depender de ato normativo, né? Infralegal. Então, vai ser bem casuística a situação da validade desse visto humanitário. Júlio, isso pode ser prorrogado? O visto humanitário pode ser concedido por uma segunda vez para a mesma pessoa? Sim, mantendo-se as relações de necessidade, ele pode ser prorrogado. O visto temporário, como a professora bem colocou, ele tem prazo de começo, tem prazo de fim, mas dentro da ideia de liberalidade, ele pode sofrer prorrogações, ou mesmo que a pessoa entre em um outro processo, como, por exemplo, o de requerimento da própria nacionalidade. Isso também volta a uma pergunta anterior, que seria o caso dessa pessoa cometer um crime no Brasil. Às vezes, o crime foi tão sério, às vezes o reconhecimento de que não se enquadraria naquela necessidade, que ela pode ser, por exemplo, devolvida para o seu país de origem, né? O que não pode acontecer no caso do refúgio. Mas sim, por causa da liberalidade, por causa das situações nacionais e internacionais, pode haver prorrogação. Bem, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu agradeço mais uma vez a Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional, e a Júlio Edstrom, também doutor em Direito Internacional. E muito obrigado, claro, também a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.